Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu faço parte aqui da consultoria técnica da HANA e hoje vamos iniciar em mais um webinar e falaremos basicamente de todos os princípios e todas as informações em relação aos íons seletivos. Eu espero que todos gostem da apresentação e vamos lá. Então, falando um pouquinho da empresa HANA, ela foi fundada em 1978 na Itália, por Oscar e Ana Nardo. Fábricas atualmente temos nos Estados Unidos, na Romênia, Itália e Ilhas Maurício. E também estamos presentes em mais de 40 países. A HANA, aqui no Brasil, ela está há 19 anos, está quase completando 20, e possui estoque próprio aqui na cidade de Barueri, no estado de São Paulo. E oferecemos assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Aqui um pouquinho dos equipamentos que nós trabalhamos. Então, temos aí tituladores, fotômetros, equipamentos de processo, os equipamentos para bancada, que inclui pH-metro, condutividade, oxigênio dissolvido, os equipamentos portáteis e de bolso, e os reagentes e as soluções para serem utilizados juntamente com os nossos equipamentos. Aqui eu trouxe o índice do que nós vamos tratar hoje. Então, falaremos aí sobre a importância do íon seletivo, os itens necessários, medições, o slope, boas práticas, as particularidades dos eletrodos e os equipamentos que dá para ser utilizados com esses eletrodos de íon seletivo. Primeiramente, o que é ISE? Então, ISE vem do inglês, que significa eletrodo de íon seletivo. Então, o eletrodo de íon seletivo é um sensor eletroquímico que é utilizado para medir essa concentração de íons específicos em uma solução, que você tenha. Ele funciona com base no potencial elétrico gerado entre aí a membrana seletiva, que é altamente seletiva para o íon de interesse que você esteja querendo analisar, e a solução a ser analisada. Esse potencial ele é proporcional à atividade do íon na solução, permitindo aí a determinação da sua concentração. Aqui tem a questão que ele pode ser utilizado em dois casos, tanto em medição direta, que nós vamos ver agora, quanto para titulação, que vamos ver nas próximos slides. Então, na medição direta, ele é realizada uma leitura da milivoltagem, sem adição da solução ISA, e a leitura ocorre aí, corresponde à atividade do íon, e não sua concentração, tá? Então, tem aí a questão da atividade do íon relacionada à sua concentração. Então, temos a atividade igual o coeficiente de atividade vezes a sua concentração. Quando a ISA ela é adicionada, a solução fica carregada de íons não interferentes, para aumentar a força iônica da solução. E quando amostras e padrões possuem a mesma força iônica, o coeficiente da atividade se torna constante, então podemos medir a concentração. Para isso, eu trouxe aqui a equação de Nernst. Essa que eu estou mostrando no slide é em relação ao dicloreto. Tá? Então, ela muda levemente entre os íons de interesse. Então, de cloreto vai ser um pouquinho diferente, de nitrato também, tá? Mas, basicamente, essa equação de Nernst, ela é fundamental para entender o funcionamento dos eletrodos de íons seletivos. Então, ela relaciona o potencial eletroquímico de um eletrodo, à concentração do íon específico na solução. Essa equação de Nernst, ela pode ser expressa na forma geral, para um eletrodo, em equilíbrio com uma solução iônica. Tá? Então, vocês podem ver aqui na imagem. Então, tem o potencial observado, as tensões de referência internas fixas, constante de gás, carga do íon, atividade do íon na amostra, temperatura absoluta em K e constante Faraday. Então, a importância dessa equação é que ela é crucial para a calibração e o uso correto dos íons seletivos. Tá? Então, ela permite prever como o potencial do eletrodo
muda em respostas a diferentes concentrações de íons, então facilitando a conversão de medições de potencial em concentrações de íon precisas. Já em relação à titulação, ele pode ser utilizado também, né? Não são todos os íons seletivos, vocês vão ver mais para frente, eu trouxe uma tabelinha que relaciona os íons seletivos que dão para ser utilizados em titulações e os que dão para ser utilizados em medições diretas, tá? Então, é muito importante verificar sempre no manual ou com algum dos nossos colaboradores na hora da aquisição, da compra ou na hora de esclarecer dúvidas, se aquele eletrodo ele pode ou não ser utilizado para especificação, tá? E aqui eu também trouxe uma relação, né, do que é necessário quando se vai realizar medição direta ou quando vai utilizar para titulação, tá? Em ambos os casos, precisam-se do eletrodo, íon seletivo combinado ou meia célula, também vou explicar isso mais para frente, com essa referência HI5315, a solução de preenchimento, e a partir desse eles se distribuem em dois tipos diferentes. Então, para a medição direta, é preciso a solução padrão, tá? Porque ela é utilizada aí para calibrar pelo menos 2 pontos, tá? Ou para fazer um controle de verificação também. E já para a titulação, ele é a solução padrão utilizada para verificar, né, em casos se o sensor está funcionando adequadamente, né, em casos específicos, está suspeitando se está funcionando ou não, tá? Então, ele não é obrigatório realizar a calibração do íon seletivo para a titulação, tá? Já a ISA, ela é sempre necessária para medir concentrações para a medição direta. Quando nós falamos em titulação, ela pode ou não ser necessária. Então, sempre tem que verificar no manual ou perguntar para algum dos nossos colaboradores, tá? E o último, ele traz o equipamento, né? Então, pode ser um equipamento portátil ou de bancada. E para titulação, tem que ser algum dos nossos tituladores potenciométricos. Pode ser tanto da linha HI 300, 930, quer dizer, o HI 931 ou 932, e também o modelo mais antigo, o HI 901 ou 902. Tá? Em ambos os casos, eles podem ser utilizados aí para fazer medição tanto direta, né, do íon seletivo, quanto para medição por titulação. Aqui eu trouxe algumas informações em relação aos interferentes nas leituras com os eletrodos de íon seletivo. Então, isso aqui é muito interessante. O primeiro que eu trago aqui para vocês são os íons competidores. Tá? Então, a descrição sobre isso. São os íons que têm propriedades semelhantes ao íon de interesse e pode competir com ele pela interação com a membrana seletiva. Tá? Um exemplo disso. O íon seletivo para sódio, que é o Na+, pode ser interferido por potássio, que é o K+, pois ambos são cátions monovalentes. Tá? Uma atenuação, algo para evitar esse tipo de problema, né? Escolher uma membrana com alta seletividade por íon de interesse e utilizar aí para ajustar a força iônica da solução com a solução ISA. Né? Então, isso aí são algumas opções para evitar esse tipo de problema. Também temos os contaminantes químicos. Então, substâncias químicas presentes na amostra que podem reagir com o eletrólito interno ou a membrana seletiva. Um exemplo disso, substâncias orgânicas ou complexantes de metal que podem alterar a resposta do eletrodo. Algo para ser evitado pode ser um pré-tratamento da amostra para remover os contaminantes e o uso de membranas mais resistentes, né, a interferentes específicos. Mudanças no pH. Então, a variação do pH da amostra pode afetar bastante a resposta do íon seletivo. Mais para frente, nos últimos slides da apresentação, eu vou comentar a faixa ideal de pH para cada íon seletivo, tá? E especialmente para íons que têm um comportamento que depende muito do pH. Então, o íon seletivo de amônia, eles são muito sensíveis à mudança no pH. Aí, dá para ser ajustado, né, o pH da amostra para uma faixa adequada antes de realizar a medição, né, e usar aí tampões para manter o pH sempre constante. Interferência de condutividade, tá? Então, além do pH, a condutividade também é um interferente.
Então, a alta condutividade da amostra, ela pode afetar a resposta do eletrodo de referência e, consequentemente, a precisão da leitura. E amostras, por exemplo, com alta salinidade, podem causar desvios nas leituras. Algo que pode ser evitado é realizar a diluição das amostras para reduzir essa condutividade e usar o eletrodo de referência com a junção dupla, né, para minimizar os interferentes. E, além do pH, condutividade, também temos a temperatura. Então, a temperatura da amostra pode influenciar muito na resposta do íon seletivo, pois a equação de Nernst, que a gente acabou de ver, ela depende da temperatura. Um exemplo é que variações de temperatura pode alterar o potencial medido. Então, sempre calibrar o íon seletivo com a temperatura de operação. Então, eu trabalho a 25 graus, sempre realizar a calibração nessa temperatura. Eu trabalho a 15, a 40 graus, e também precisa se atentar muito à faixa de temperatura ideal para cada íon seletivo. Isso também é algo que tem que ser observado na hora da compra, por exemplo. E utilizar o sensor de temperatura para corrigir automaticamente as leituras. Então, sempre é o ideal utilizar o íon seletivo juntamente com o eletrodo de temperatura, tá? Porque se você faz dessa forma, utilizando o eletrodo de temperatura, e depois, por algum motivo, tira o eletrodo e tenta realizar as medições, vai dar interferência, tá? Então, sempre com o eletrodo de temperatura junto. Problemas de membrana também, né? Danos ou contaminação da membrana seletiva, ela pode afetar a precisão e a vida útil do íon seletivo. E essa exposição, por exemplo, né, exposição a substâncias agressivas podem degradar a membrana. Então, algo que pode fazer para ser evitado esse tipo de problema é a manutenção regular, né, substituição da membrana conforme seja necessário, e também o armazenamento adequado do íon seletivo para proteger a membrana, tá? Então, né, com todos esses interferentes que foi comentado, eles podem impactar significativamente as medições com os íons seletivos. Mas aí com técnicas adequadas, né, de seleção dos eletrodos, preparação das amostras e controle de condições de medição, é possível sempre minimizar esses efeitos, né, e obter resultados precisos, e confiáveis. Então, o primeiro tópico do nosso webinar foi finalizado. Agora vamos entrar na questão das medições, né, e algumas outras características. Então, quando eu vou utilizar o íon seletivo, o que é necessário? Primeiramente, né, o medidor de íon seletivo e o eletrodo. Agitador magnético e barra agitadora é muito importante as medições com os íons seletivos de bancada, sempre ser realizados com agitação magnética. Os Beckers, P7, padrão para calibração, água destilada, solução de preenchimento, solução ISA, né, caso seja necessário em alguns momentos, e uma pipeta, por exemplo. Agora, eu vou entrar na descrição dos íons seletivos. Então, dentro dos eletrodos de íon seletivo, nós temos 3 tipos: membrana sólida, membrana líquida e membrana gás. Vou entrar especificamente em cada um deles agora. Então, primeiro, que a membrana sólida são os eletrodos de estados sólidos que estão disponíveis aí tanto como meia célula, quanto com eletrodos combinados, completos com eletrodo de referência. Essa questão de meia célula e combinado, nos próximos slides eu também vou comentar sobre, tá? Não se preocupem. Esses eletrodos possuem uma superfície de detecção sólida, feita de halogenetos de prata comprimidos ou material cristalino sólido. E a HANA, ela oferece sensores para determinação de íons de brometo, cádmio, cloreto, cúprico, cianeto, fluoreto, iodeto, chumbo e prata. Então, esses que eu comentei são os eletrodos de íon seletivo específicos da HANA de membrana sólida. Então, o eletrodo de estado sólido desenvolve uma tensão devido a essa troca iônica que vai ocorrer aí entre a amostra e a membrana inorgânica. Então, o mecanismo de equilíbrio ele ocorre devido à solubilidade muito limitada do material da membrana na amostra, tá?
Já a questão da membrana líquida também está disponível em ambos os casos, tanto em combinados quanto em meia célula, tá? E as superfícies sensoriais desses tipos de eletrodos, eles são compostos por uma matriz polimérica homogênea, contendo trocadores de íons orgânicos que são seletivos para o íon determinado. Esses sensores, eles possuem módulos de membrana facilmente substituíveis e estão disponíveis para medições de nitrato, potássio e cálcio. Então, diferente do eletrodo sólido, de membrana sólida, o líquido você consegue desrosquear a membrana, né, o módulozinho da ponta, igual nessa imagem que vocês estão vendo, tem a parte preta e a parte cinza. Você consegue desrosquear essa parte cinza, caso tenha problemas futuramente, e comprar um novo e substituir. Tem um pequeno adendo somente ao de membrana sólida, que é o fluoreto. Ele é o único dentro da categoria de íons seletivos de membrana sólida que tem o módulo substituível. Tá? Então, ele entra nessa questão semelhante ao íon seletivo de membrana líquida. Tá? Então, comentando um pouquinho mais sobre esses eletrodos de membrana líquida, o eletrodo de potássio, né, foi um dos primeiros sensores de membrana líquida desenvolvido. Tá? Então, a membrana geralmente está na forma de um disco, né, de PVC, impregnado com o antibiótico valinomicina. Então, esse é o trocador, também conhecido como inóforo, é uma estrutura em anel que se encaixa, né, os íons de potássio no interior, funcionando como um mecanismo de trava e chave, basicamente. Então, esse tipo de membrana não é tão robusto quanto do estado sólido, tá? Portanto, eles são projetados para facilitar a substituição do módulo do sensor, caso ocorra algum tipo de problema durante a utilização, né? Ou de tempo de vida útil, tá bom? Pode ser substituído. Já o último, que é a membrana a gás, são os únicos dois sensores que a Hanna trabalha que não tem a questão do referência da meia célula. Ele é somente combinado, tá? Então, a Hanna, ela trabalha com de amônia e dióxido de carbono. Então, um sensor de gás, ele funciona devido à pressão parcial do gás medido em solução. Então, o gás dissolvido na amostra se difunde na membrana e altera o pH em uma película fina de eletrólito sem buffer, né, na superfície do sensor interno de pH. Então, a difusão continua até que a pressão parcial da amostra e do filme fino de eletrólito sejam os mesmos. A alteração do pH ele é proporcional ao gás dissolvido na amostra. Então, aqui, finalmente, vai entrar essa questão do eletrodo de referência e combinado, tá? À sua direita, tá mostrando o eletrodo de íon seletivo combinado, e à sua esquerda está mostrando o íon seletivo referência, que tem que ser utilizado juntamente com meia célula, tá? Então, basicamente, eles têm o mesmo funcionamento. A única diferença é que, no caso do meia célula, ele precisa ser utilizado dois eletrodos. Tanto o eletrodo de íon seletivo de interesse, seja ele cálcio, fluoreto, tá? E também precisa ser utilizado o referência, tá? Já no combinado, são os dois em um só. Você só precisa utilizar esse eletrodo e fazer o preenchimento com a solução certinho para ser utilizado, tá? Então, aqui exemplificando um pouquinho mais, os eletrodos de referência eles são usados para fornecer uma tensão estável e contato eletrolítico para medir um gradiente de tensão através da membrana de medição. Já o combinado, ele possui um sensor e um eletrodo de referência dentro de uma única sonda. Tá? Então, fornece a mesma seletividade e respostas que os íons seletivos de meia célula tenham, tá? Mas possuem essa referência de junção dupla superior no mesmo corpo do eletrodo. Então, fica muito mais prático fazer a utilização do meia célula, porque é somente um eletrodo. Tá? E, se for levar em consideração que tem que usar o eletrodo de temperatura também, seriam dois. Já do meia célula e do referência, teriam que basicamente usar três eletrodos. O referência, o eletrodo meia célula e o eletrodo de temperatura. Tá?
Então, aqui eu também trouxe um desenho, né, dos eletrodos. Então, novamente, à esquerda está um eletrodo meia célula, pode ser qualquer um deles, porque o desenho deles são os mesmos, por exemplo, fluoreto, nitrato, entre outros. Então, tem a parte de cima, tá? O corpo do sensor e a membrana, né, na parte de baixo. Já em contrapartida, do lado oposto, do lado direito, tem o eletrodo combinado. Então, tem a tampa, a mola, né, os o-rings, o buraquinho de preenchimento, a junção de cerâmica, tá, o corpo do eletrodo e, por fim, lá embaixo, a membrana, né, um sensorzinho do módulo. E aqui eu trouxe uma tabela com todos os íons seletivos que a Rena trabalha e o tipo de sensor, se tem meia célula, qual que é o código e o combinado, qual seria o código, tá? Então, por exemplo, tem o de amônia, que é gás, não tem meia célula, igualzinho do dióxido de carbono, também não tem meia célula, e só tem o combinado, tá? Iodo, por exemplo, é sólido, né? Tem meia célula, tem o combinado. O prata com sulfeto também é sólido, tem ambos os casos. E uma exceção, né, que o eletrodo de íon seletivo de sódio, ele é de vidro, na verdade, ele não entra nem em nenhuma das outras 3 categorias. Ele é bem parecido com o eletrodo de pH, né, e só tem um combinado, também não tem meia célula. Aqui nós vamos entrar nas soluções. Então, é necessário o quê? Soluções de calibração, de ajuste de força iônica, que seria a ISA, a solução de preenchimento, solução de condicionamento e solução de armazenamento. Uma pequena observação que nem todos os eletrodos de íon seletivo é necessária soluções de condicionamento e armazenamento. Então, sempre tem que consultar o manual. Entrando um pouquinho em cada uma delas, então tem a solução de calibração. Aqui eu trouxe, por exemplo, o de cloreto, né? Então, a Hannah trabalha com 3 concentrações diferentes para cloreto. Então, 0,10 mol por litro, tem também o de 100 ppm e o de 1000 ppm. Então, sempre é interessante adquirir a solução para você fazer padrões menores, né? Então, por exemplo, vou comprar a de 1000, porque com a de 1000 eu consigo fazer, por exemplo, 100 ppm, 10 ppm, 1 ppm. Então, as soluções que é necessário para realizar a calibração, você consegue diluir a partir de um padrão maior. É muito importante, quando for utilizar as soluções, nunca retornar para dentro do frasco original, tá? Porque entra aquela questão de contaminação, pode perder o frasco inteiro, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, deixe sempre no frasco reservado que está sendo utilizado e nunca retorne, tá? E, né, nessa questão das soluções mostradas, que são soluções de cloreto, tá bom? Aqui a gente vai entrar um pouquinho na solução ISA, né? Então, a adição da ISA, ela deve ser adicionada a padrões e amostras, seguindo as mesmas proporções. Tá? Também lá para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E a proporção, obviamente, vai depender muito do tipo do eletrodo e sempre consultar o manual. O papel da ISA, basicamente, que todas elas fixam o coeficiente de atividade. Algumas têm o papel de ajustar também o pH para otimizar a leitura. Algumas também podem remover íons interferentes, reduzindo ou oxidando-os. E algumas também podem descomplexar o íon de interesse na solução. Então, vai variar muito do íon seletivo de interesse. As soluções de força iônica também eu trouxe para mostrar para vocês os tipos diferentes, né? Então, o primeiro aqui seria o HI 4000-00, né? A do meio já seria para fluoreto. De fluoreto é interessante porque ela tem 2 tipos, que seria, na verdade, não é nem ISA que a gente chama, né? Para fluoreto, é TSAB. TSAB 2, TSAB 3, e tem algumas soluções que ela já vem preparada o padrão juntamente com a solução TSAB. Tá? Então, você não precisa adicionar TSAB nesse padrão específico, que são esse azulzinho e verdinho da imagem. Tá? O branco já é o padrão, só a solução ISA, tá? Sem nada. E as outras duas é um padrão com a solução TSAB. Tá? Também trouxe a ISA para sódio,
que é essa terceira opção. E o último é para sulfito, tá? Que é a SAOB, tá bom? Sulfeto, perdão. Lembrando que no manual, né, sempre nas primeiras páginas, tem toda a relação das soluções que é utilizada para um tipo específico de eletrodo, tá? E já a solução de preenchimento, isso também muda bastante de acordo com o eletrodo, tá? Então, né, conforme mostra na informação aqui embaixo, existem diversos tipos de soluções para o preenchimento de eletrodos. Então, a escolha da solução adequada depende muito do tipo específico de eletrodo que vai ser utilizado. Antes de passar para a próxima etapa, sempre quando adquire um eletrodo de íon seletivo da Hanna, ele sempre vai com um frasquinho de 30 ml, tá? Então, tem que ser, após terminar esse frasquinho de 30 ml, tem que ser comprado à parte, e aí vem um kitzinho com uma pipetinha com a ponteirinha específica para conseguir colocar dentro do corpo do eletrodo, e 4 frasquinhos da solução específica, tá? E por último, né, a solução de condicionamento e armazenamento. Eu trouxe aqui o código, né, por exemplo, HI 4001-45 e 4004-45, perdão. O primeiro, 4001-45, é a solução de condicionamento e armazenamento por íon seletivo de amônia, tá? Então, ele é 2 em 1. Então, tanto condicionamento quanto armazenamento, você usa a mesma solução. Isso também entra para o íon seletivo de cálcio, que é o próximo, 4004-45, também é de condicionamento e armazenamento para cálcio. O 4005-45 é para o dióxido de carbono, também funciona da mesma forma, é a mesma solução para condicionar e armazenar. E o último, 4016-45 e 4016-46, já é para o íon seletivo de sódio. Eles são duas soluções separadas, uma para o armazenamento e a outra para condicionamento, tá? Certo, agora vamos entrar na questão da medição. Então, o que é necessário antes de medir, né, com o meu eletrodo de íon seletivo? Então, a primeira coisa é a preparação do eletrodo. Tá? Então, quando você adquire um eletrodo de íon seletivo da Hanna, ele vem desmontado, né, dentro da caixinha. Basicamente, você tem que pegar, fazer a montagem dele, adicionar a solução. Então, vamos por etapas aqui. A primeira coisa é retirar a película protetora. Essa película protetora é um parafilme que fica aí, né, vedando a referência do eletrodo, tá? Por quê? Se esse meu eletrodo ele fica parado sem o parafilme em volta da referência, dentro do íon seletivo combinado, ele tem uma solução interna, tá? E se ele ficar parado, por exemplo, uma semana sem esse parafilme, quando você voltar, vai ver um monte de cristalzinhos em volta da referência. É o que? A solução interna dele acabou vazando pela referência. Tá? Então, sempre quando for deixar ele parado, já é importante passar essa informação de deixar sempre com parafilme em volta da referência. Tá? Para aqueles eletrodos que possuem um módulo removível, tem que rosquear, né, o módulo na ponta do eletrodo. Lembrando que da membrana sólidas, ele já vem fixo, tá? Então não precisa se preocupar com essa parte. Se for de membrana líquida ou de fluoreto, precisa fazer essa etapa. Tem que agitar o eletrodo para baixo para remover bolhas de ar, porque às vezes no módulozinho fica algumas bolinhas de ar ali. Então é só dar uma sacudidinha nele, parecido com quando você sacode o termômetro antigo de mercúrio, é basicamente o mesmo movimento. E lavar o eletrodo com água destilada. Tá? Lava bem antes de fazer o preenchimento. Depois a gente vai montar o eletrodo, tá? Então pega toda aquela parte, a partezinha amarela, que é a parte que fica por fora, a tampa dele, vai rosquear, né? E no buraquinho de preenchimento ele tem uma tampinha preta. Você vai desrosquear aquela tampinha preta para poder fazer inserir, né, a solução de preenchimento dentro dele. É sempre importante a solução de preenchimento ficar acima da referência, tá? Eu gosto de falar que fica basicamente ali perto do logotipo da Hanna, que tem no corpo amarelo do eletrodo, tá? E já é importante comentar por quê?
Tem que rosquear muito bem, porque senão acaba ficando vazando na parte de baixo do eletrodo, entre o módulo e o corpo amarelo. Tá? Então tem que apertar muito bem, rosquear certinho para evitar esse tipo de problema. Se está tudo apertado, está tudo certinho, tem um teste que é feito para ver se o eletrodo não está vazando mais do que ele deveria. Tá? Então é um teste que você vai deixar ele num suporte por 24 horas e não pode abaixar mais do que 4 centímetros do local onde você deixou a solução. Então, por exemplo, eu deixei a solução por, sei lá, 10 centímetros. Então, você marca lá, por exemplo, com uma caneta permanente, marca o nível onde você deixou a solução, e depois de 24 horas você tem que verificar se, a partir desse nível onde você marcou, se abaixou mais do que 4 centímetros. Se estiver vazando mais do que isso, é necessário, por exemplo, fazer um envio aqui para a assistência técnica para poder fazer a avaliação, tá? Ou você pode seguir como referência também, não quero deixar abaixo do logotipo da HANA, né? O que eu posso fazer? Você pode deixar ali de 2, no máximo 3 centímetros abaixo do buraquinho de preenchimento, tá? Que basicamente é onde está o comprimento do logotipo da HANA, tá? Em questão da calibração, tá? Então, depois do eletrodo montado, tudo certinho, a gente tem que passar primeiro para a calibração. A gente não consegue passar direto para a medição do eletrodo, tá? É igualzinho o eletrodo de pH. Então, o eletrodo, ele é burro, tá? Então, você tem que dar informações para o equipamento e para o eletrodo para conseguir fazer as medições corretamente, tá? Então, por isso que a próxima etapa tem que ser a calibração. Então, para poder fazer a calibração, né, tem que pegar o padrão, basicamente, né, seja ele de 1000 ppm, por exemplo. Então, 1000 ppm, eu quero calibrar em 1000, 100, 10 e 1 ppm. Então, é só basicamente fazer esses padrões, né, com as diluições específicas para cada uma das concentrações e precisa analisar no manual do equipamento quanto será necessário de solução ISA para calibração. Então, por exemplo, precisa-se de 2 ml de solução ISA para 100 ml da minha amostra ao padrão. Tá? Então, tem que fazer tudo certinho, conforme segue no manual, para não ter nenhum problema quando chegar na parte de medição. Tá? Então, fez as concentrações, adicionou a ISA, faz a calibração certinha, né? Mexe lá no equipamento para poder fazer a calibração de todos os pontos. E lembrando de passar água destilada entre os pontos medidos. Tá? Então, foi calibrar o ponto de 1 ppm, lava bem, passa para o próximo 10 ppm, lava bem e assim por diante. Tá? E sempre é recomendado começar pela concentração menor até a maior. Tá? Então, 1, 10, 100 e 1000, tá bom? E, interessante, antes da gente passar aqui para armazenamento do eletrodo, é interessante pensar que na calibração, se você esperou um tempo específico para o eletrodo estabilizar, por exemplo, então, em cada concentração, eu vou aguardar 2 minutos, por exemplo, tá, gente? 2 minutos e vou apertar o botão confirmar. Depois, confirmei, vou para o próximo padrão, 2 minutos. O mesmo procedimento que você realizar na calibração, na medição vai ser a mesma coisa, tá? Então, se na calibração aguardei 2 minutos, para poder fazer a medição e aguardar e estabilizar, também vou aguardar 2 minutos, tá? Então, isso é muito importante. Então, feito eletrodo montado, eletrodo calibrado, segue para a parte da medição das amostras, né? Então, faz a utilização dele normal. E depois, quando parar, acabou minhas amostras, o que eu faço? Então, entra a questão do armazenamento do eletrodo. Então, conforme eu já mencionei, existem alguns modelos de eletrodo de íon seletivo que se faz o uso, né, necessário de soluções de armazenamento. Então, tem que sempre olhar nessa questão, tá? Caso não tenha solução de armazenamento, posso deixar armazenado em alguma coisa? Pode. Pode fazer até um padrãozinho de 1 ppm e deixar ele armazenado, né, na tampinha ou um beckerzinho pequeno, pode deixar ele em contato nessa solução de 1 ppm. Nunca concentrações muito altas, porque pode acontecer de saturar a membrana, tá? Então, se quiser deixar armazenado em alguma solução, pode deixar armazenado na solução de 1 ppm.
sem a ISA, tá? Então isso é importante. Sem ISA, sem TSAB, sem nada, só a solução de 1 ppm, tá bom? Aqui outras informações, né? Então, para armazenamento a longo prazo, então tem que se desmontar todo o eletrodo, tá? Passar o parafilme na referência. Por quê? Se você for deixar ele montado, por exemplo, usei hoje, vou usar só na quarta-feira, é importante verificar sempre o nível da solução interna, né, de armazenamento. Por quê? Essa solução, ela vai escoando. Tem aquele teste, né, que não pode escoar mais de 4 centímetros em 24 horas, mas é normal ter o escoamento dessa solução, né, interna de preenchimento entre o módulo e a partezinha amarela do eletrodo, tá? Então é normal ter esse escoamento. Só não pode ultrapassar aquele procedimento que eu comentei com vocês, 4 centímetros em 24 horas. Então ele é bem parecido com eletrodos de pH, que ele é aberto e dá para fazer o preenchimento do eletrodo, tá? Então é basicamente o mesmo caso. Então ele vai abaixando o nível naturalmente. Então, se você for usar hoje, vai usar somente na quarta, é importante você verificar o nível, tá? Então, hoje está tranquilo, amanhã eu volto lá, ver se não vai abaixar no nível da referência. Tá? Abaixou um pouquinho, está perto da referência, vai lá e preenche um pouquinho, tá? Se não quiser correr esse problema, desmonta, passa o parafilme em volta e quando for utilizar de novo, faz a montagem, tá bom? Aqui vamos entrar na verificação rápida do slope, tá? Então, quando você monta o eletrodo, antes de você passar para a parte da calibração, se você quiser verificar a questão de saúde do eletrodo e tudo mais, a gente faz um cálculo do slope. É bem parecido também com o de pH, tá? Então, basicamente, para esse cálculo, essa verificação rápida do slope, o que precisa? Né? 100 ml de água deionizada. Esse aqui eu coloquei específico do cloreto, mas muitos íons ativos, eles repetem esse mesmo procedimento, tá? Então é muito semelhante. Então, 100 ml de água deionizada, 1 ml do padrão, anota o valor de milivoltagem. Então, esse é o primeiro valor. Depois, vai acrescentar mais 10 ml do mesmo padrão, espera estabilizar e anota o valor. E aí você vai tirar a diferença do segundo valor para o primeiro valor. É um menos o outro. E para o cloreto em específico, o valor esperado é menos 56, mais ou menos 4. Tá? E aqui embaixo eu trouxe a informação que ânion monovalente é menos 56, mais ou menos 4 milivolts. Já para cátion monovalente é mais 56, mais ou menos 4 milivolts. E o cátion divalente já é mais 28, mais ou menos 4 milivolts, tá? Então, dei uma informação bem básica sobre, porque agora no vídeo, que é específico do de amônia, eu vou trazer para vocês passo a passo, tá? Vamos lá. Então, aqui todos os itens que vai dentro da caixa, né? Então, o de amônia, ele é bem diferente. Aqui vai mostrar a montagem do eletrodo. A primeira coisa que a gente faz é desrosquear essa partezinha de baixo. E a gente vai montar com a película da membrana. Então, com o auxílio da pinça, a gente pega uma fatiazinha dessa, vai tirar. Ela é bem fininha. E com a ajuda do dedo, né, a gente monta. Deixa ela bem lisinha, tá? Não pode ter nenhuma interferência ali. E monta essa parte preta por cima. Se ficar um pouquinho dessa parte branca para fora, não tem problema, tá? Com essa parte montada, agora vamos fazer a inserção da solução de preenchimento.
É colocado aproximadamente 2 ml da solução de preenchimento. E aí, a gente pega a outra parte do eletrodo e vai rosquear na parte preta. E rosqueia a parte de cima. Com ele montado, aqui mostra a parte do manual, onde pega as informações que é necessário. Então, no caso desse aqui, para fazer esse teste do slope, precisa aí de 100 ml de água destilada, 2 ml de ISA, tá? Então, no manual, na parte do slope, vai sempre informar quanto que é necessário e se é necessário a utilização da ISA para fazer o slope. Tá? Tem alguns eletrodos de íon seletivo que não é necessário a ISA para fazer o slope, por exemplo. Tá? O de amônia é necessário. Então, aqui nós temos o equipamento em modo de milivolt e o agitador magnético e o sensor de temperatura. Tá? Tudo conectado. Essa aí é a solução ISA. Vai ser colocado 2 ml da solução. Dois ml e agora vai ser colocado 1 ml da solução de concentração de 1000 ppm. Aguardar estabilizar. E acrescentar mais 10 ml da solução. Novamente, aguardar estabilizar. E anotar o valor. E deu 54,2. Perfeito. Então, nessa questão da verificação rápida do slope, ainda nessa questão do dicloreto, é importante informar que sempre vai ter essa variação de menos 56, por exemplo, nas concentrações. Então, se eu meço 0,1 mg por litro e depois eu medir 1 mg por litro, a diferença dos dois potenciais em milivoltagem vai dar menos 56. De 1 para 10, a mesma coisa. De 10 para 100, de 100 para 1000 e assim por diante. Tá? Então, sempre tem que ter essa variação para ele medir corretamente, tá? Porque se essa variação está menor ou maior do que esperado, tem alguma questão, algum problema no eletrodo, tá? Então, sempre é bom verificar
e fazer o teste do slope. Vamos entrar agora em questão de boas práticas com os eletrodos. Então, em questão de informar que enxague, né, não limpe o seu eletrodo. Então, não esfrega o eletrodo, que pode criar uma estática, né, uma carga estática, e acabar tendo algumas interferências na leitura. Então, somente enxague com água destilada, com outra pura, né, para fazer a limpeza do eletrodo. Calibrar frequentemente. Então, todos os eletrodos eles precisam ser calibrados com uma frequência para obter melhor a precisão. Né? Então, a frequência de calibração depende do quão preciso você deseja ser. A calibração diária é ideal, especialmente se o eletrodo for utilizado diariamente ou, né, ou em condições agressivas. Tá? Abrir ou afrouxar a tampa do acesso de preenchimento. Esse acesso de preenchimento fechado pode levar algum tempo a mais para fazer a estabilização das leituras. Então, durante as leituras, sempre deixe ele afrouxado ou tire e guarda um local seguro, né? Depois você pega e tampa quando finalizar as análises, tá? Então, lembrando, enquanto estiver analisando, né, utilizando o eletrodo, precisa estar aberto. Depois que terminou, tem que ir lá e fechar, tá bom? Solução de preenchimento. Então, com o uso, né, conforme eu já até comentei com vocês, a solução de preenchimento ela vai escoar. Então, sempre tem que manter a solução de preenchimento acima da referência do eletrodo, tá bom? E a última questão de dica de boas práticas, né, que em caso de não utilizar o eletrodo, mantenha a referência com plástico filme. Então, no eletrodo combinado de íon seletivo, o corpo preto interno, né, ele contém essa solução interna que vaza normalmente durante o uso. No entanto, quando não está preenchido com a solução de preenchimento, ocorre um vazamento excessivo. Para evitar esse tipo de problema, sempre que desmontar o eletrodo, envolver a referência do eletrodo com parafilme para evitar esse vazamento excessivo da solução interna. Né? E como essa parte do eletrodo é vedada, não é possível repor essa solução. Tá? Então, uma vez que vazou, acaba se perdendo o eletrodo por conta de não ser possível colocar essa solução de preenchimento de volta. Tá? Não é igual aquela que a gente coloca através do buraquinho, é dentro da parte preta que é vedado. Tá? Aqui eu trouxe a questão da particularidade dos eletrodos. Então, o eletrodo de amônia, que é o HI4101, né? Os interferentes para esse eletrodo são surfactantes, agentes umectantes, aminas voláteis. A temperatura de operação desse eletrodo é de 0 a 40 graus. Então, lembra lá no comecinho que comentei que cada eletrodo de íon seletivo tem uma temperatura de trabalho, né, de operação? Então, esse aqui é de 0 a 40. O pH de operação tem que ser maior que 11. E a ISA, 2 ml de ISA a cada 100 ml de padrão ou amostra, né, pouco antes da medição. E esse eletrodo ele é especificamente utilizado somente para medição direta, então não é possível fazer titulação com ele, tá? E já comentando, íon seletivo de amônia e de dióxido de carbono tem um teste a mais, né? Quando você recebe o eletrodo, você faz esse teste, que é o teste do pH, tá? Mas somente com a parte interna dele, não com ele já montado. Então, no próximo vídeo eu já vou comentar com você, mostrar, né, como que faz esse teste. Ele é feito com bufferzinhos de pH específicos, então não dá para pegar os buffers de pH normal, 4 e 7, e fazer esse procedimento, tá? Eles são valores diferentes de milivoltagem que tem que dar. Então, basicamente, essa diferença, né, desse teste, o milivolt ele sempre tem que dar acima de 160, tá? Essa informação é muito importante. Vou mostrar agora para vocês como que funciona. Então, a primeira etapa aqui é mostrar o que vem dentro da caixa do eletrodo. Então, vem o certificadinho de política da garantia, vem o manual, o certificado,
Os pacotinhos do sachê de pH 4 e 7. Um kitzinho inicial de membrana. A solução interna com 30 ml. O eletrodo, né, com a tampinha protetora na ponta, então sempre é importante tirar essa tampinha. O corpo dele. A pinça. E a pipeta. Agora, vamos fazer o teste do pH. Então, tem 100 ml de água destilada ali. Perdão, 50 ml. Então, cada sachêzinho vem com uma quantidade do pó e põe o pó, todo o conteúdo do sachê dentro da... É mais fácil fazer na proveta, tá? Porque aí com 50 ml você consegue cobrir todo o eletrodo. Se fizer num becker é pouca quantidade, então sempre utilizar a proveta. Agita bem para mexer e dissolver todo o conteúdo e fazer o mesmo procedimento com... O primeiro foi de pH 7 e esse é o pH 4. Agitar bem também. Esse aqui ele vai ficar levemente rosa. O pH 7 ele não vai ficar com nenhuma coloração, vai ficar transparente mesmo. Aí vai tirar essa tampinha preta da ponta, que é a tampa de proteção. E vai conectar no equipamento também para fazer a leitura da milivoltagem. Então, ali ele mostra os valores que normalmente é obtido nesse teste, mas o importante é sempre dar acima de 160 milivolts. Sempre com cuidado para não bater a parte do eletrodo no fundo. E aguardar estabilizar a leitura. Lave bem com a água destilada. E faz a leitura do próximo padrão. Novamente, aguardar estabilizar. Setenta e 72,7.
Diferença, a soma dos dois, né? 182,2. Perfeito. Agora a questão do brometo. Então, o brometo tem os íons interferentes de cianeto e mercúrio, que devem estar ausentes, e a proporção do íon interferente em relação ao Br- deve ser menor que a proporção indicada ao lado, tá? Então, de iodeto, cianeto, cloreto, estão todas essas informações. Lembrando, todas as informações também constam no manual. A temperatura de operação dele já é de 0 a 80 graus. O pH de operação tem que estar ali de 2 a 12,5. E a ISA tem que selecionar 2 ml de ISA para 100 ml de amostra ou padrão. E além de ser utilizado para medições diretas, pode ser sim utilizada como indicador em titulação de brometo com nitrato de prata. O cádmio, que é o Hi4103, os íons interferentes, né? Então a prata e o mercúrio também têm que estar ausentes. E qualquer íon que forme um sulfeto mais insolúvel do que o sulfeto de cádmio interferirá na resposta do eletrodo. Então, isso inclui íons de chumbo, íons cúpricos, né? E os íons que podem formar complexos com íons de cádmio reduzirão a concentração medida. Por exemplo, né? Brometo, cloreto e EDTA. Temperatura de operação de 0 a 80, pH também de 2 a 12. O recomendado mesmo é de 4,5 a 7,5, mas pode ser utilizado ali de 2 a 12. E a ISA também de 2 ml de ISA para 100 ml de amostra padrão. Ele também pode ser utilizado para titulação, né, de complexação de íons cádmio com titulante EDTA. O cálcio, Hi4104, os íons interferentes são solventes orgânicos e detergentes catiônicos, não podem estar presentes. E a razão de íon interferente para Ca2+, deve ser menos que a razão indicada ao lado. Eu também deixei a tabelinha aqui do lado, com os valores que podem, né, qual tem que ser a concentração deles. Temperatura de operação de 0 a 40 graus, o pH de 4 a 10, e tem que ser 2 ml de ISA para 100 ml de amostra padrão. Ele é somente utilizado para medição direta, não é utilizado em titulação. O dióxido de carbono ele tem a mesma particularidade, né? O mesmo teste de pH, igualmente o de amônia, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Os íons interferentes são esses presentes, a temperatura de operação de 0 a 40 graus, o pH de operação tem que ser de 4 a 5, então é bem estreita a faixa de operação de pH dele. E a ISA é 10 ml de ISA para 100 ml de amostra padrão, tá? Aí vocês me perguntam, pode ser utilizado menos? Eu não quero fazer 100 ml, eu quero fazer 50. Então, sim, pode ser utilizado 50 ml, mas tem que reduzir pela metade. Então, se é 10 ml para 100, vai utilizar 5 ml para 50. Lembrando que o procedimento que fizer na calibração tem que ser feito na medição, tá? Então, se você na calibração usou 5,50, na medição também vai ser 5,50, tá? Então, isso se repete. Também é utilizado somente para medição direta. E esse eletrodo tem mais uma particularidade na questão de frascos para fazer a medição. O dióxido de carbono, ele é muito instável por conta, se você utilizar um becker normal com abertura em cima, tem dióxido de carbono no ambiente, tá? Então, isso é uma interferência. Então, para minimizar esse tipo de interferência na hora de fazer a utilização dele, se for utilizar um becker, tem que usar um parafilme e deixar o buraquinho somente do eletrodo para passar, ou adquirir um Erlenmeyer específico, tá? Tem uns Erlenmeyers que eles têm 2 bracinhos e aí você adiciona a solução, coisa do gênero, por esses frasquinhos. E aí é bem fechadinho do tamanho do becker, do eletrodo, tá? Então isso é muito importante. Cloreto, que é o Hi4107. Então, para as interferentes, cianeto e mercúrio devem estar ausentes. A concentração já do íon interferente para o cloreto deve ser menor, né, do que essa indicada ao lado. Temperatura de operação é de 0 a 80, pH de operação de 2 a 100, ou 2 a 11 de pH, e a ISA, 2 ml de ISA para 100 ml.
Além de ser utilizado para medição direta, pode ser utilizado também para a titulação de cloreto com nitrato de prata. O cobre. Então, prata e mercúrio devem estar ausentes e qualquer íon que forme um sulfito mais insolúvel que o sulfito cúprico interferirá na resposta do eletrodo. Tá? Então, entre eles, inclui o bismuto, ferro, brometo, cloreto, e se estão em altas concentrações. Tá? E a exposição ao longo do tempo para esses íons contaminará a superfície cúprica. Então, a oxidação da superfície cúprica também contaminará o eletrodo. Então, tem que tomar um certo cuidado aí, fazer a limpeza certinho. Temperatura de operação de 0 a 80, pH de operação de 3 a 7, mas o recomendado é de 4 a 6. E a ISA é 1 ml de ISA para 100 ml de padrão ou amostra. E o de cobre também pode ser utilizado para titulação de cobre com EDTA. Cianeto, né, prata, sulfureto e mercúrio não podem estar presentes. E também tem essa tabelinha do lado que tem que ser menor do que esses valores. Tá? A temperatura de operação é de 0 a 80 graus. O pH de operação de 11 a 14. E a ISA, né, tem que ser uma parte da ISA para 100 partes de amostra ou padrão. Tá? E ele também pode ser utilizado em titulação de cianeto com nitrato de prata. Só um aviso importante, né, que o gás HCN, ele é tóxico se inalado ou absorvido pela pele. Então, sempre quando for mexer com o eletrodo de íon seletivo de cianeto, as soluções, padrões e as amostras, então tem que tomar cuidado de utilizar sempre o vestuário adequado, capela, tá? E a questão da utilização da ISA, que é basicamente para ajustar o pH acima de 11. Então, o que é interessante? Adicionou a ISA, antes de fazer a medição com íon seletivo, pega o eletrodo de pH e faz a medição para ver se ele está ali na faixa de pH recomendada. Caso não esteja, aí utilize outras soluções para poder fazer o ajuste do pH. Tá? O fluoreto, então OH-, no interferente, a temperatura de 0 a 80, o pH de 5 a 8, tá? E aí entra aqui a questão da TSAB 2 e 3 que eu tinha comentado. Então, a TSAB 2 são 50 partes de amostra ou padrão e adiciona 50 partes de TSAB. Já a TSAB 3 ela é mais concentrada, então são 50 partes de amostra padrão para 5 partes de TSAB concentrada, tá? E também pode ser utilizado na titulação para determinação de alumínio. Iodeto. O iodeto, o cianeto e mercúrio também têm que estar ausentes. E soluções fortemente redutoras destruirão a membrana, então tem que tomar muito cuidado com isso. E a concentração de íon também tem que ser menor do que essa indicada ao lado, então de 500 para brometo e 500 para cloreto. pH, a temperatura de operação de 0 a 80, o pH de 2 a 13, e a ISA também 2 ml de ISA para 100 ml de amostra padrão. Pode ser utilizado para medição direta ou para titulação de iodeto. Tá? Nitrato, HE4113, são interferentes. Solventes orgânicos e detergentes catiônicos não podem estar presentes. E a proporção do íon, né, de interferências para NO3- deve ser menor que ao lado. Então, 300 para fluoreto, carbonato, então todos os valores estão aí do lado. Temperatura de operação ele é de 0 a 40, pH 3 a 8, e a ISA é 2 ml de ISA para 100 ml de amostra padrão. Também somente para medição direta. Potássio, então solventes orgânicos e detergentes catiônicos devem estar ausentes. E tem essa questão dos interferentes ao lado. A temperatura de operação de 0 a 40, o pH de operação é de 1,5 a 12, e a ISA 2 ml para 100 ml de amostra padrão, e somente leitura direta para o eletrodo de potássio. Prata/sulfeto, tá? Então interferentes, então mercúrio tem que estar ausente,
E os íons que se complexam com as espécies medidas reduzirão a concentração de íons medidos. A temperatura de operação é de 0 a 80 graus. O pH é de 2 a 8 para prata e de 12 a 14 para sulfeto. A ISA para prata tem que ser 2 ml de ISA para 100 ml de amostra padrão. Já para sulfeto é 50 ml para 50 ml de amostra. Pode ser usado tanto para medição direta quanto para titulação. Então, o prata e sulfeto, ambos, eles podem fazer a titulação, tá? Então, no manual desse eletrodo, ele mostra certinho o passo a passo que tem que ser seguido na titulação dos desses eletrodos, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Ele pode ser utilizado tanto para titulação de cloreto, né, utilizando o nitrato de prata, e na titulação de sulfeto, ele comenta aqui, tem que ser usado, né, para a titulação de sulfeto com perclorato de chumbo. Então, o perclorato de chumbo deve ser 10 a 20 vezes maior na concentração que se espera do sulfeto. Então, a amostra ela tem que ser misturada com um volume igual de saúbe, então tem que ter esse cuidado também. E durante a titulação, o sensor acompanha essa diminuição da concentração de sulfeto, enquanto pequenas adições do titulante de perclorato de chumbo são adicionados, né, e vão reagir com os íons de sulfeto. E o sódio é o último eletrodo, que é o FC300B. Então, eu deixei a imagem aqui do lado, ele é bem semelhante, igual eu falei com o eletrodo de pH. Os interferentes dele é a proporção do íon interferente em relação a Na+, deve ser abaixo de 0,0001 para H+, e 1 para K+. Outros cátions monovalentes também podem aumentar as leituras de sódio. Tá? A temperatura de operação é de 0 a 80 graus e o pH de 9,75 a 14, tá bom? E ele é somente para medição direta. Finalizada essa parte, trouxe alguns equipamentos, por exemplo, a linha HI 3221, o HI 3222, e também a linha 5000, HI 5522 e HI 5222. São os nossos equipamentos para a bancada. E os portáteis, né? Tem aí o HI 98191, que ele faz pH, faz URP, faz ion seletivo, só tem que ter o eletrodo específico para cada uma dessas medições. E eu trouxe também o 9829. Ele é um equipamento para campo, portátil, e ele tem também a opção de fazer a medição de amônio, cloreto e nitrato, só que são uns eletrodos específicos para esse equipamento, tá? Basicamente, a ideia dele é a mesma, só que não tem os cuidados específicos que no de bancada tem, que é utilizar a atilação ISA, agitação magnética, eletrodo de temperatura, porque nesse caso, na temperatura, ele também tem, né, direto na sonda, e ele pode ser usado em campo, tá? Os eletrodos que eu comentei com vocês tem que ser sempre em estrutura de laboratório, porque é algo mais cuidadoso. Tá? Esse aqui já foi projetado especificamente para análise em campo. Então, finalizamos por aqui, né? Então, meu nome, Thaís Quintana, meu e-mail, caso tenham dúvidas. Deixa eu verificar aqui. Perguntas, está tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a participação de vocês e ficamos para o próximo webinar no próximo mês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Ótima semana.